Gente, nós vamos conversar agora com o urologista Lázaro Carvalho. Nós vamos falar sobre os principais problemas urinários em jovens e homens adultos. Mas nós vamos também falar um pouco sobre a questão da mulher quando busca também um profissional da área. Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, é um prazer, Vanessa, estar aqui com você. Prazer todo nosso. Vamos começar logo falando para quem está em casa que este profissional cuida não só do homem, como também da mulher, né? A gente estava agora há pouco conversando sobre esse assunto e é claro que a gente vai defender o que o tema traz, que são os jovens que muitas vezes evitam buscar um profissional. Quando vão buscar, já estão passando por algum problema, dificilmente eles querem, com uma mulher, fazer um check-up, né? É verdade, é verdade. Que fique bem claro aí para todo o nosso público aí que está nos ouvindo, aproveitando essa oportunidade, realmente o urologista ele cuida dos problemas do aparelho urinário, que é comum a homens e mulheres. Mas nós cuidamos também do aparelho genital masculino. Então, eventualmente, no meu consultório, por exemplo, já observei isso algumas vezes, do paciente do sexo masculino, homem entrar e na recepção ter mais mulheres esperando para serem atendidas. E ele diz, será que eu vim no lugar certo? O senhor também atende mulher? Então, que fique bem claro, realmente, a gente cuida tanto de homens e mulheres, porque existem patologias que são comuns. Já as patologias do trato genital, masculino, lógico, que é só urologista, né? Quando a gente fala do trato urinário... É comum. É comum, tanto em homens como também em mulheres. Rins, bexiga. Né? Então, a infecção urinária pode acontecer tanto em homens como em mulheres. Os cálculos renais, os tumores nestes órgãos. Então, tanto homens como mulheres são tratados pelo urologista. Pois é, eu quis tocar nesse assunto porque, por incrível que pareça, em pleno século XXI, às vezes as pessoas faltam um pouco da informação ou do conhecimento e às vezes é bom porque isso tira um pouquinho aquele mistério, né? De algumas pessoas. É importante de falar. Agora vamos falar dos nossos jovens. Nossos jovens que são extremamente modernos para o mundo da tecnologia, para tudo. Mas quando o assunto é saúde, o trato urinário, poucos procuram o profissional da área? É verdade. Então só vamos procurar numa situação de extremo desconforto, né? Um problema agudo. O mais comum é o cálculo renal, né? É uma patologia muito incidente, 6% da população, e que os adultos jovens, tanto homens como mulheres, né? A gente ainda cita uma incidência maior em homens, mas cada vez mais as mulheres estão, em termos de doença, estão igualando os homens também, pelo ritmo de vida idêntico, né? E, nesse sentido, a partir dos 20 anos é muito comum, né? É importante você ter um histórico, sempre que possível, da sua família, né? Quais são aquelas doenças, aquelas patologias que sua família, pais, irmãos mais velhos, tios, avós, já padeciam, porque isso também é muito importante. E o urologista tem essa função de não só no momento agudo, de já o jovem ser orientado a partir de que cuidados e que medidas de estilo de vida mesmo, tem que ser tomadas para evitar que problemas como esse aconteçam. Então a gente sempre estimula que assim como a mulher e as mães levam as filhas desde jovem no ginecologista, o urologista também está aí como um profissional que em todas as faixas etárias, mas desde cedo, pode dar as devidas orientações quanto às DSTs, que medidas têm que ser tomadas. Ainda há muita desinformação sobre diversas patologias, por exemplo, nós temos aí as infecções da próstata, né, que são as prostatites, e muitos jovens são... Que tem começado bem mais cedo, né? Muitos jovens são acometidos por um estilo de vida e más práticas e que podem ser evitadas com uma consulta, com a orientação. Então, fica aí o nosso recado, que os pais também, né, ao ir ao consultório, levar seus filhos mais jovens para que esses assuntos sejam discutidos e evitados e o homem tenha uma qualidade de vida por muitos anos, né? Saudável. Quais são os vilões dos nossos jovens quando o assunto é trato urinário? Qual é o maior vilão hoje que você tem percebido nesses jovens? Quais são os cuidados que eles devem ter logo na juventude? Por exemplo, o trato urinário, nossos rins, eles são adaptados para eliminar muitas impurezas do nosso organismo. E para isso, eles necessitam de água, né? A água é o solvente, né? É o diluente natural. E a dieta também atual, com muitos
alimentos de origem industrializada, muitos temperos prontos, muitos enlatados, condimentados, conservantes, tudo isso prejudica, né? Vai afetando principalmente os rins e a gente vê cada vez mais até crianças padecendo de patologias do trato urinário. Crianças que eu digo assim, até antes dos 10 anos mesmo. Então, um estilo de vida muito industrializado, né? Fast food e tudo isso. Então, sempre que possível, a gente educar, né? Orientar para que se evite esse tipo de dieta. O segundo ponto são as atividades físicas. Os nossos jovens eles estão ficando cada vez mais cedo obesos, né? Também devido a esse estilo de vida com pouca prática de atividade física. Então, quando você tem uma atividade física, todo o sistema orgânico, inclusive o sistema urinário, funciona bem. Você sente sede, você se hidrata melhor, você redistribui melhor essas partículas que os rins têm a função de eliminar. Pela transpiração, muito sal é eliminado. Então, ajuda o trabalho dos rins. Então, nossos jovens também têm um estilo de vida muito sedentário que se agravou nesses últimos 2 anos aí devido a essa pandemia mundial que tem privado algumas pessoas da prática nas academias, etc. Então, a gente chama esse alerta. Eu acredito, inclusive, até que deve haver aí uma explosão de outras patologias que foram negligenciadas nesse período e que agora, se Deus permitir, com a redução, né, dessa doença, a gente tem que estar atento para esses outros problemas. Nós temos aí muitas jovens e homens e mulheres que há mais de 2 anos não têm ido nos fazer o seu preventivo e procurando o seu profissional. E o outro recado que a gente deixa é exatamente isso, de você ter aquele médico em que você confia, né? Aquele médico que pode resolver aí grande parte dos seus problemas. O urologista cada vez mais tem se tornado assim um médico da família também, não só super especializado, mas também um médico da família que, além de diagnosticar e tratar boa parte, pode também fazer o devido encaminhamento, né, de outros problemas e outras patologias que são comuns. Vamos falar também das doenças, as doenças que de uma certa forma têm chegado mais cedo na vida dos nossos jovens, né? Como o senhor acabou de falar, a gente já ouviu falar muito em infertilidade, a mulher ter problema para uma gravidez, mas a gente tem percebido que os homens também têm trazido vários problemas quando o assunto é a mulher engravidar. É verdade, você tocou num assunto importante. O mundo todo tem experimentado um aumento na incidência da infertilidade, né? Quando a gente fala infertilidade, a gente fala do casal. O fator feminino é um deles, seria responsável por 50% dos casos, e o fator masculino, 30%. A gente tem percebido, não se sabe bem quais são as causas de os homens estarem mais inférteis. De um modo geral, há uma redução dos níveis da produção de espermatozoide, dos níveis de testosterona também, né, que é aquele hormônio masculino, tem muitas funções, principalmente no homem, mas que tem uma função também muito importante na questão da fertilidade e da produção de espermatozoides. E a gente acredita que é todos esses fatores que eu acabei de elencar. Por exemplo, a obesidade, né, o excesso de massa corporal gorda, ela fixa os hormônios e interfere com a função, né, com a ação da testosterona. Questão dos líquidos também. Então, exatamente. Né? Então, e desses alimentos e esses também alimentos. Então, tudo isso aí, então, a gente tem observado. Então, e o segundo fator também é os casais cada vez mais tardiamente procurarem a concepção, né? E isso a gente sabe que ao longo do tempo, de uma forma mais acelerada, as mulheres, mas o homem também experimenta isso. Para cada ano de vida, há uma diminuição até que natural nessa produção de espermatozoides, na atividade desses espermatozoides. Eu acho que fica aí a dica também, a importância das pessoas, por mais que tenham medo de procurar um profissional por causa do Covid-19, as pessoas terem aquele cuidado todo especial, aquele protocolo todo que foi, na verdade, passado para nós, e buscar um profissional, não deixar o tempo passar. Vamos, esse é outro problema que eu pessoalmente tenho identificado, né? A Covid realmente mudou as nossas vidas, mas eu tenho observado que pessoas têm padecido de patologias e que antes tinham um tratamento mais acelerado, mais rápido. Por exemplo, uma pessoa que faleceu porque procurou assistência médica por um apendicite,
já tardiamente, e que com certeza, com medo da Covid, com medo de procurar um hospital, com medo de procurar um consultório, e eu acho que a gente tem que desencorajar, a gente tem que intensificar as medidas preventivas, os cuidados pessoais de higiene, de equipamentos de proteção individual, mas a gente tem que valorizar os mínimos sintomas que o nosso corpo nos dá. No sistema urinário, por exemplo, o que eu mais ouço no meu consultório dos homens, os homens ainda têm uma certa repulsa a procurar o médico e a valorizar esses sintomas. Eles dizem assim: doutor, tem dia que eu urino bem, mas tem dia que eu não urino mal. Mas é por dia. Então, ele acha que isso não significa doença. Que isso é normal. Que isso é normal e não é. A doença, no seu início, ela dá sintomas de forma intermitente, porque nós temos mecanismos de compensação e, eventualmente, nós sentimos esse desconforto e outros dias não, mas isso não é sinal de saúde. Então, qualquer mudança, qualquer alteração nos nossos hábitos intestinais, no nosso hábito urinário, né, no nosso ritmo diário, tem que ser valorizado e procurar assistência de um profissional. E o urologista está aí para atender toda a gama de homens, mulheres, crianças, idosos, porque nós atendemos todas as faixas etárias. Teve algo que eu não perguntei e eu vou perguntar, né? É a respeito dos energéticos. A gente tem observado que aqui dentro da nossa capital Teresina, a procura por energéticos tem sido grande. Eu pergunto para o senhor, relacionado ao trato urinário, às vezes as pessoas exageram, né? Acham que tomar esse líquido é como se fosse um refrigerante. Inclusive, existem orientações, né, e casos relatados de complicações, principalmente do ponto de vista cardiovascular, né? Pela grande quantidade de estimulantes adrenérgicos, né? Ou seja, que dão taquicardia, cafeína, etc. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Tudo que entra no nosso corpo, né, principalmente em termos de partículas, né? Sódio, cálcio, fosfatos. Os rins têm essa função de eliminar. A urina, ela é uma solução, sal mais água. Toda vez que a gente tem menos água e mais sal, então o órgão tende a sofrer e correr o risco de ocorrer uma cristalização, formação de partículas, obstrução do trato urinário, que pode prejudicar, com certeza, a função renal. Então, é aquilo que eu toquei, alimentos de origem industrializada. O que Deus fez, geralmente, está em equilíbrio com o nosso corpo, né? Frutas, verduras. O que o homem faz, nem sempre tem um apelo mais mercadológico, né, de agradar aquele cliente, mas nem sempre faz bem à saúde. Ok. Temos que estar atentos. Tudo com uma certa moderação. É verdade. Tudo no limite, né, doutor? Mas eu quero agradecer pela sua presença. As pessoas que quiserem tirar mais dúvidas e que quiserem entrar em contato com o senhor, como é que faz? A gente pode deixar aqui o nosso contato, né, com a sua produção. Estamos disponíveis. A nossa função aqui é exatamente essa, né, pela amplitude aí da sua audiência, a gente despertar e tocar. Mesmo nesse momento de pandemia, nós temos que estar atentos, né? Não deixar que outras doenças, tanto orgânicas como psíquicas também, a gente tem aí um aumento nessa pandemia de casos de depressão até levando a suicídio, então a gente tem que procurar a ajuda de alguém mais experimentado e treinado na área. Então, eu acho que esse é o principal recado que a gente deixa. Temos que torcer e temos que lutar por vidas, não é isso? Então, busque um profissional da área. Se você está sentindo algo, você não está bem, mais do que o medo que você está guardando em casa, é você ter coragem de cuidar da sua saúde e pensar na sua vida. Primeiro a sua vida, porque foi Deus que te deu. Então, você tem que lutar por ela, tá certo?